e inspiraram a evolução de cada ser humano. Juntas vamos explorar as facetas do nosso ser em busca de crescimento, aprendizado e uma conexão muito profunda. Vamos embarcar nessa jornada transformadora e descobrir os segredos do nosso próprio mundo interior. Hoje falaremos de um tema muito em alta nas rodas de conversa, nas mídias sociais e também dentro dos consultórios. Falaremos sobre a vida com propósito e significado. A vida com significado e propósito é um tema que tem intrigado a humanidade desde os tempos primórdios da civilização. Ambos são essenciais para uma existência plena e gratificante. Mas como definir, buscar e viver com esses conceitos? Viver uma vida com propósito, além de trazer uma enorme satisfação pessoal, também contribui para a saúde física, emocional, mental, energética e até mesmo espiritual. Estudos mostram que pessoas que têm um senso claro de propósito são mais resilientes e têm níveis de bem-estar muito mais altos, além de viverem muito mais. Portanto, encontrar e seguir um propósito pode ser a chave para desbloquear uma vida para que ela seja mais rica e completa. Mas, afinal, você pode me perguntar, Sandra, qual é a diferença entre significado e propósito? O significado da vida refere-se à percepção das nossas ações e experiências e qual é o valor e a importância disso. É a sensação de que a vida vale a pena ser vivida, que as nossas interações, os momentos de alegria e até mesmo os desafios que enfrentamos têm uma razão mais profunda. O significado pode ser encontrado em vários aspectos da nossa vida, nas relações pessoais, no trabalho, na arte, na natureza. Já o propósito, por outro lado, é a direção, é a intenção que nós damos à nossa vida. É um objetivo maior que lhe orienta as nossas ações e as nossas decisões. Portanto, ter um propósito e um objetivo muito claro, pelo qual nós estamos dispostas a nos esforçar e a nos dedicar, pode fazer a grande diferença. Enquanto o significado pode ser encontrado em momentos específicos, o propósito é uma trajetória contínua e uma visão a longo prazo. Para ilustrar essa diferença entre significado e propósito, vamos considerar um médico. O significado do médico pode ser no ato de ajudar um paciente a se recuperar, trazendo alívio ou felicidade a alguém. O propósito, no entanto, pode ser a visão a longo prazo de melhorar a saúde da comunidade, de contribuir para que os avanços médicos salvem vidas, por exemplo. Sócrates, o filósofo grego, é famoso por dizer que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele acreditava que a introspecção e a busca pelo conhecimento eram essenciais para encontrar o significado da vida. Para Sócrates, questionar a si mesma e ao mundo ao redor era fundamental para descobrir o propósito e viver de forma autêntica. Aristóteles, ele introduziu o conceito da eudaimonia, que se refere à felicidade verdadeira e duradoura. Ele argumentava que essa felicidade só poderia ser alcançada vivendo de acordo com a nossa verdadeira natureza e propósito. Para Aristóteles, viver uma vida virtuosa e cumprir o potencial era essencial para encontrar a verdadeira felicidade. Já Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, ele desenvolveu a logoterapia, que é uma abordagem terapêutica centrada na busca pelo significado. No livro dele, Em Busca do Sentido, Frankl argumenta que a principal força motivadora dos seres humanos é a busca pelo sentido da vida. E ele acreditava que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, encontrar um propósito poderia dar sentido ao sofrimento e levar a uma realização muito maior. Portanto, quando nós compreendemos a diferença entre significado e propósito, podemos tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores e os nossos objetivos a curto e a longo prazo. Isso significa que escolher as atividades e relacionamentos e tudo aquilo que acontece na nossa vida pode fazer com que nós tenhamos mais satisfação e isso pode contribuir para um propósito muito maior. Então, ter um propósito claro pode aumentar a resiliência em tempos difíceis. Então, quando enfrentamos desafios e sabemos que estamos trabalhando em direção a um objetivo maior, isso pode nos dar a força necessária para superar esses obstáculos e continuar avançando. Então, viver uma vida com significado e propósito pode levar a uma maior satisfação e realização. Ao invés de buscar a felicidade em prazeres momentâneos,
Nós buscamos um senso mais profundo de satisfação que vem de viver de acordo com os nossos valores e o nosso propósito. Portanto, a busca pelo propósito, ela não tem outra maneira de começar a não ser pelo autoconhecimento. Conhecendo a si mesma, aos seus valores, às suas paixões, aos seus talentos, isso é essencial para identificar o que realmente importa na sua vida. O autoconhecimento vai permitir que você entenda quais são as suas motivações, as suas forças e as áreas da sua vida que podem ser desenvolvidas. Claro que existem várias ferramentas e técnicas que podem ajudar nesse processo do autoconhecimento. Eu vou citar aqui alguns deles. E não, a citação não é necessariamente nessa ordem, você pode colocar na ordem que se encaixar melhor para você ou escolher uma dessas formas para começar. Então, manter um diário explicando, colocando lá o que você sente, como é que você o que você está pensando, o que você está sentindo, como é que foi o seu dia, isso vai ajudar a refletir sobre as suas experiências, as suas emoções, a forma como você age ou reage àquilo que te acontece. Outras ferramentas de autoconhecimento dentro de um processo terapêutico, nós podemos citar aqui o mapa astral, o mapa numerológico, nós temos vários testes de personalidade, enneagrama e tantas outras ferramentas que podem fornecer insights sobre os seus traços de personalidade, sobre as suas habilidades e aquilo que você precisa desenvolver. Uma outra maneira de se autoconhecer são as práticas meditativas. Por quê? Porque essas práticas elas te ajudam a conectar-se com o seu eu interior e observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, sem julgamento. Uma outra forma é você pedir um feedback dos seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, as pessoas com quem você convive. E eles podem revelar aspectos de você mesma que talvez você não tenha percebido. E, claro, usar exercícios de reflexão também ajuda muito a explorar o que realmente traz satisfação e sentido à vida. Você pode dizer, mas como é que eu faço esses exercícios? Através de perguntas que têm um profundo significado. Essas perguntas podem ser, por exemplo, o que me traz alegria e satisfação? Quais são os meus talentos e habilidades únicas? Quais são as causas ou as questões que me apaixonam profundamente? Que tipo de legado eu quero deixar? O que eu passaria horas fazendo e nem perceberia que o tempo passou? O que eu faria até de graça, independente do ganho que eu pudesse ter com isso? Caso você perceba que é necessário a ajuda de um terapeuta, uma mentora, ou até mesmo de trabalhar com um coach, isso pode te ajudar a fornecer uma orientação, até mesmo um apoio mais profundo para a descoberta desse propósito. Nós temos histórias de pessoas que encontraram e seguiram o seu propósito, e isso foi fonte de uma poderosa transformação e inspiração. Vou trazer aqui a história da Malala Yousafzai, que enfrentou enormes problemas, enormes desafios no propósito da sua defesa da educação para as meninas. Nós também temos Nelson Mandela, que dedicou a sua vida, na realidade, na luta contra o apartheid e pela igualdade racial. E mesmo tendo ficado preso mais de 30 anos, ele não desistiu do seu propósito. Portanto, quando você analisa as lições aprendidas por outras pessoas, ou assiste um filme inspirador, ou lê uma história inspiradora, ou lê um livro, ou até mesmo conversa com pessoas, isso pode te trazer insights valiosos sobre a sua própria jornada e como você faz para encontrar o seu propósito. E essas histórias, muitas vezes, mostram os desafios e os obstáculos que essas pessoas enfrentaram, mas que a clareza do propósito deu força o suficiente para cada um deles se preservar e perseverar, principalmente. Mas essa é uma jornada que terá obstáculos mesmo, como tudo na vida, porque tudo na vida traz lado luz e lado sombra, desafios e conquistas. E daí nós entramos no maior medo das pessoas, que é o medo do fracasso. E esse é um dos maiores obstáculos dentro dessa jornada para encontrar o propósito. Por quê? Porque esse medo do fracasso, ele pode paralisar e impedir você de tomar uma atitude. E muitas vezes faz com que as pessoas evitem riscos e oportunidades de crescimento. Isso mesmo. Por quê? Porque a mudança, ela é inerente à busca do propósito. E muitas pessoas, elas temem o desconhecido, elas preferem ficar na sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto esteja profundamente desconfortável. Portanto, superar o medo da mudança é essencial para você progredir e evoluir. E as inseguranças pessoais, como a falta de autoconfiança ou preocupação com a opinião alheia,
Isso, claro, pode trazer barreiras significativas, mas não podem ser um empecilho para que você deixe de lutar com aquilo que você deseja. Portanto, é muito importante você trabalhar na construção da sua autoconfiança e principalmente na aceitação de você mesmo, porque senão as coisas não vão acontecer. As expectativas da sociedade, da família e dos amigos podem e tendem a influenciar significativamente nas escolhas. Porém, muitas vezes essas expectativas elas podem desviar você do verdadeiro propósito, te pressionando a seguir caminhos que talvez não ressoem verdadeiramente com os seus valores e com suas paixões. Portanto, para encontrar e seguir um propósito autêntico, é muito necessário você desconstruir as normas sociais e culturais que não se alinham à sua verdade interior. E isso pode fazer com que você tenha um pouquinho mais de coragem para desafiar pessoas, situações, seu cotidiano, para você poder seguir um caminho diferente. E daí existem várias estratégias para você superar esses obstáculos na jornada do seu propósito. Você precisa desenvolver a capacidade de se recuperar das adversidades e sempre continuar avançando. Então, aquela velha história de caiu, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, uma outra coisa que você pode fazer é se cercar de pessoas que te encorajam na sua jornada e que te apoiem, e não aquelas que te colocam para baixo, que te desestimulam. Uma outra forma é adotar uma mentalidade de crescimento, onde você enxerga os desafios como oportunidades de aprendizado e não como obstáculos inalcançáveis. Então, mais uma vez, existem muitas histórias inspiradoras e motivadoras. Pense em pessoas que enfrentaram grandes desafios. Eu acho que eu trago aqui o exemplo do Stephen Hawking, que apesar da sua condição física, ele continua trazendo, né, e fazendo o seu trabalho e trazendo contribuições significativas para a ciência. A Oprah Winfrey também é um grande exemplo de pessoas que não desistiram. Ela superou a infância difícil para se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. E pode ser que você descubra que você quer alinhar o seu propósito com a sua carreira. E tudo bem. E aí é fundamental você identificar o quê? As suas paixões, os seus talentos. E isso vai envolver de você uma necessidade de você refletir sobre o que você realmente gosta. E de onde as suas habilidades se destacam. Que é o caso, né, da Oprah, do Stephen. Então, explorar essas diferentes possibilidades dentro da sua carreira, é necessário para que você possa avaliar se essas habilidades elas estão alinhadas com o seu propósito e se isso pode contribuir para as oportunidades que você deseja. Às vezes é necessário mudar de área, às vezes é necessário buscar novos desafios dentro do seu campo atual, ou até mesmo iniciar o seu próprio negócio. Profissões que envolvem o servir aos outros, como a terapia, o trabalho social, o ensino, a medicina, a odontologia, a psicologia, entre tantos outros, muitas vezes proporcionam um senso muito grande e muito profundo de propósito. E essas carreiras, elas podem permitir que você faça uma diferença significativa na vida das pessoas. Mas não é só através dessas carreiras. Que profissões criativas como arte, design, escrita, música, permitem que você expresse a sua individualidade e impacte as pessoas através das suas criações. E o propósito, nesse caso, pode ser encontrado através da expressão artística e na inspiração que você traz aos outros. Então, acho que aqui eu posso citar o grande poeta Renato Russo. O quanto as músicas dele, as letras, as composições que ele fazia, tocavam profundamente e tocam até hoje, gerações e gerações. Entre tantas outras formas de arte e de expressão. Uma outra maneira pode ser que você queira virar uma empreendedora social, criando negócios com o objetivo de resolver problemas sociais, problemas ambientais. E esse tipo de trabalho também pode ser muito gratificante. Por quê? Porque ele combina o propósito de causar um impacto positivo com a satisfação de construir algo que tenha o seu nome, que leve a sua marca. Pode ser que você queira mudar de carreira. E essa pode ser uma das maneiras mais eficazes de alinhar a sua vida profissional com o seu propósito, que você pode ter descoberto agora, ou que você vai descobrir ainda. Embora possa parecer desafiador essa mudança de carreira, isso pode trazer uma maior satisfação e realização. Então, investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional é fundamental, é crucial
para você encontrar esse significado na carreira. E isso pode incluir a busca por uma educação mais contínua, ou desenvolver novas habilidades, ou, de repente, buscar essa mentoria, esse coaching, esse processo terapêutico. Nós temos diversas histórias de pessoas que transformaram suas carreiras para encontrar um propósito. Então, pensa, com certeza você deve conhecer alguém que deixou o trabalho corporativo para seguir uma paixão pela culinária, para abrir um restaurante, ou para alguém que trocou uma carreira de finanças para trabalhar com conservação ambiental, ou alguém que trocou, ó, eu uma delas, a vida dentro de uma empresa para seguir no ramo das terapias. Mas é preciso deixar claro que nem sempre o propósito ele está relacionado com a carreira. Isso mesmo. Muitas vezes, as relações pessoais, elas são fundamentais para uma vida com propósito. E essa conexão humana e profunda, que é muito autêntica, pode proporcionar um apoio emocional, um senso de pertencimento e trazer um significado e um propósito muito profundos. Portanto, a qualidade das suas relações pode influenciar diretamente o seu bem-estar, a sua felicidade e, às vezes, a felicidade dos outros. Esses vínculos emocionais que são formados com familiares, amigos, parceiros de negócios, parceiros românticos, pode ser uma poderosa fonte de profundo significado. E essas relações, às vezes, elas nos ajudam a crescer e a entender melhor a nós mesmos e a compartilhar momentos muito significativos. Portanto, a base de qualquer relação significativa é a comunicação aberta e honesta. Expressar os seus pensamentos, seus sentimentos de forma clara e respeitosa ajuda a construir confiança e a fortalecer essa relação. Portanto, quando você pratica essa empatia e busca compreender a perspectiva do outro, isso se torna essencial para cultivar relações essas conexões muito autênticas. A empatia, inclusive, permite que você se conecte de uma forma mais profunda e significativa com os outros. E as relações significativas, claro que elas vão exigir investimento de tempo e energia, porque é importante dedicar atenção e esforço para nutrir essas conexões, seja através de encontros regulares, conversas significativas, ou um vídeo no WhatsApp, não importa. E essas relações pessoais, elas podem oferecer o apoio necessário para você perseguir ou realizar o seu propósito. Os amigos, esses familiares, eles podem fornecer encorajamento, trazer um conselho, ou às vezes darem uma sensação de segurança, que ajudam a superar os desafios. E essa interação com os outros proporciona oportunidades de reflexo, oportunidades de crescimento na realidade, crescimento pessoal, e uma conexão muito profunda, como a gente falou. Então, através dessas relações, você pode aprender sobre você mesmo, você pode identificar áreas que você precisa melhorar dentro da sua vida, você pode receber um feedback muito construtivo. Portanto, quando você compartilha a sua vida com essas pessoas próximas, você pode intensificar o significado das suas ações e descobrir qual é o seu propósito. Ou, de repente, até trabalhar junto com as pessoas nessa direção de um objetivo em comum. E vocês vão se apoiando uma das outras. Isso pode fortalecer os laços, criar uma comunidade de propósito e trazer mais clareza. Uma outra coisa que pode trazer muito significado e muito propósito é a espiritualidade. E é bem importante, como eu sempre deixo claro aqui, espiritualidade não é religião, tá? Religião está ligada a um dogma, a um conceito, a algo que você segue. A espiritualidade é a conexão com algo maior, algo que é maior do que nós mesmos, é aquilo que nos faz seguir adiante. E claro que a espiritualidade pode envolver práticas religiosas, não tem problema algum, mas não precisa. Às vezes, a espiritualidade ela envolve uma conexão com a natureza, uma meditação, ou qualquer outro caminho que te ajude a explorar essas questões fundamentais da existência. O propósito espiritual é o sentido mais profundo da vida, que está além dos objetivos materiais e das realizações externas. É a busca por uma compreensão mais profunda sobre quem nós somos, por que nós estamos aqui e como nós podemos contribuir para algo muito maior. Essa meditação, a atenção plena, a contemplação são práticas poderosas que podem ajudar a acalmar a mente, a aumentar a autoconsciência e a conectar-se com esse momento presente. E essas práticas, elas trazem clareza e insights sobre o seu propósito, sobre essa conexão com a espiritualidade.
Claro que para muitas pessoas, a oração é uma forma de se conectar com o divino e buscar orientações. E está tudo bem. Essas reflexões espirituais, elas ajudam a encontrar respostas para perguntas profundas e a fortalecer essa conexão com esse propósito. A natureza, ela pode ser uma fonte de inspiração e de tranquilidade espiritual. Para mim, é. Então, passar esse tempo ao ar livre, olhando os pássaros, o sol, a lua, o mar, as árvores, ouvindo o canto dos pássaros, isso ajuda a renovar o espírito e a refletir sobre o nosso lugar no mundo. Histórias inspiradoras de transformação espiritual, elas também são muito fortes e muito impactantes. Então, a gente pode pensar no Mahatma Gandhi, que encontrou seu propósito na não violência e na luta pela justiça. Ou do Dalai Lama, cuja vida é dedicada à promoção da paz e da compaixão. Portanto, quando você analisa essas lições que são aprendidas por esses exemplos valiosos, isso pode ajudar você a enfrentar os desafios e os obstáculos e trazer mais clareza se o seu propósito estiver ligado a uma questão da espiritualidade. Portanto, eu repito, ter um propósito claro pode ter um impacto positivo, significativo, na sua saúde física, emocional, mental, energética e espiritual. Eu vou repetir o que eu falei no início do programa. Os estudos mostram que pessoas com senso claro de propósito, elas têm níveis mais altos de bem-estar, têm menor risco de depressão e ansiedade, e elas também têm uma expectativa de vida muito mais longa. Portanto, viver de acordo com o propósito pode reduzir o estresse, porque temos uma compreensão mais clara do que é importante para nós. Isso nos permite focar a nossa energia em atividades e relacionamentos que realmente importam, em vez de nos preocuparmos com as coisas triviais. É bem importante dizer que quando a gente pratica exercícios físicos de forma regular, então cuida do corpo físico, do autocuidado, isso vai melhorar não só a nossa saúde física, mas também aumenta a clareza mental e emocional. Então, atividades como caminhada, corrida e yoga podem ser especialmente benéficas para manter o corpo e a mente saudáveis. Manter uma alimentação equilibrada e nutritiva é crucial para um bem-estar geral. Portanto, essa dieta saudável, tomando bastante água, estando em contato com o sol, pode fornecer a energia necessária para você manter a sua mente clara, focada para seguir seus objetivos. Então, as práticas de autocuidado que eu mencionei agora, além do dormir bem, praticar hobbies que te tragam alegria e reservar um tempo para você relaxar, são essenciais para você manter esse equilíbrio e bem-estar. Então, o autocuidado, ele ajuda você a recarregar as energias para você seguir melhor com o seu propósito. Pessoas que encontram esse equilíbrio entre o propósito e o bem-estar, elas servem como fontes, né, de inspiração. Então, eu vou trazer aqui, ó, o Flávio Augusto da Silva. Ele é o fundador das escolas de idiomas WhatsApp. Ele é um inspirador, empreendedor na realidade brasileira. Por quê? Porque ele promove bem-estar entre a vida pessoal e profissional. E ele alcançou um grande sucesso empresarial quando ele criou uma plataforma chamada Geração de Valor. Lá ele compartilha conteúdos motivacionais e dicas sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E através das redes sociais, ele incentiva pessoas a seguirem as suas paixões e a viverem a sua vida com significado, destacando que é possível ter sucesso, sem sacrificar a qualidade de vida. Então, mais uma vez, quando você faz essa análise das pessoas que conseguiram alcançar aquilo que elas queriam, isso serve de motivação para você seguir o seu propósito de uma forma plena e gratificante. Portanto, para viver com propósito, é essencial você definir claramente quais são as suas prioridades. Isso envolve você identificar o que é mais importante para você e alinhar as suas ações diárias com esses valores e com esses objetivos. Portanto, planejar e organizar a sua rotina diária em torno do seu propósito pode ajudar você a manter o foco e a motivação. Daí você pode utilizar agendas, listas de tarefas, aplicativos de produtividade, não importa o que você vai usar, mas você pode gerenciar melhor o seu tempo de uma forma mais eficaz para fazer aquilo que você realmente ama. E, de novo, incorporando essas práticas diárias de reflexão, de meditação, essa conexão com a espiritualidade, tudo isso pode te ajudar a manter uma conexão maior ou a descobrir esse seu propósito.
que essas práticas, elas te permitem avaliar o seu progresso e ajustar aquilo que é necessário no seu dia a dia. Portanto, viver com propósito não significa que você não vai enfrentar desafios. Não, na realidade, você vai enfrentar os desafios, mas você também vai desenvolver habilidades na resolução de problemas e resiliência para lidar com as dificuldades de uma forma mais eficaz. Então, manter a motivação é desafiador, sim, mas especialmente quando existem adversidades, né? Mas você pode buscar inspiração nas suas conquistas do passado. Você pode se conectar com as pessoas que vão te apoiar. Você pode celebrar os seus pequenos sucessos. E isso é fundamental. Isso vai te ajudar a manter essa vibração. Histórias de pessoas que vivem propósitos ou que já viveram seus propósitos de vida são extremamente inspiradoras. Nós temos a Jane Goodall, que ela dedicou a sua vida à pesquisa e à conservação dos chimpanzés. E aqui no Brasil, não tem como não citar o exemplo do querido Ayrton Senna, cujo impacto no automobilismo ele foi impressionante. Ele deixou um legado, não só no automobilismo, mas também um legado filantrópico, que continua inspirando e motivando muitos brasileiros a buscar a excelência e a contribuir com a sociedade, mesmo depois de 30 anos de sua vida. Então, analisar essas lições aprendidas por essas pessoas pode fornecer insights valiosos sobre como você pode viver de acordo com o seu propósito. E esses propósitos, o seu propósito, na realidade, frequentemente, ele vai destacar a sua paixão, a sua perseverança, o seu alinhamento com esses valores que você tem, que são extremamente profundos. Então, ao longo do programa, nós exploramos aqui a importância de viver uma vida com significado e propósito. Nós discutimos a diferença entre significado e propósito e também como é que você pode buscar esse propósito através do autoconhecimento, das práticas espirituais, dentro da sua vida profissional e como é que você pode lidar com esses obstáculos que podem surgir nessa jornada. Então, quando você integra esse propósito de vida pessoal e profissional, essa relação entre propósito e bem-estar fica muito mais clara. O viver com propósito é uma jornada contínua que exige introspecção, coragem e dedicação. É para os fortes mesmo, mas eu tenho certeza que você é forte. E é sobre alinhar essas ações com os valores, esses valores mais profundos, e buscar esse sentido no que você tem para fazer. Esse é o caminho que pode trazer uma grande satisfação e uma grande realização. Então, eu desejo que cada uma de vocês embarque nessa jornada de descoberta do seu propósito, caso você não tenha feito isso ainda. Comece com o autoconhecimento, explore as suas paixões, os seus talentos e busque alinhar as suas ações diárias com os seus objetivos maiores. Lembre-se que a jornada é tão importante quanto o destino e que cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Viver com propósito não é sobre alcançar grandes feitos, mas sobre encontrar alegria e sentido nas pequenas ações do dia a dia, construindo uma vida que ressoe mais com a sua verdadeira. É isso, gente. Aquele beijo no coração e até a semana que vem.